A todos, a todas, recebemos aqui em nosso lugar de culto ao nosso Deus, com desejo que para cada um seja uma experiência inesquecível. Não porque vai acontecer alguma coisa aqui espetacular, não porque o coro vai cantar bonito, porque vai cantar bonito, não é por nenhuma razão que é inesquecível. É inesquecível porque Deus está conosco. E quando Ele nos fala, nós não podemos esquecer. E então, pautar as nossas vidas pela música de Deus. Que seja essa verdade que abrase o seu coração, o meu coração, o coração de cada um aqui. Como tirar sentido, prazer de uma coisa que nós sempre fazemos? Acho que este é o segredo da vida, não é? E o texto de Eclesiastes que temos para memorizar nos fala exatamente do prazer do trabalho. Por exemplo, o texto diz que isso vem de Deus. Penso então que a descoberta do prazer em fazer as coisas, mesmo aquelas coisas que sempre fazemos, advém dessa concepção, convicção, confirmação no nosso coração de que Deus é o centro, o fundamento, o sol em torno do qual as nossas vidas orbitam. O culto é esse lugar da centralidade de Deus. Acho que este é o segredo do culto. Não são as minhas necessidades, não é a minha realização, não é a minha competência. O culto é o lugar em que Deus é o centro. Aí, a alegria quando nos encontramos. Quero abraçar os nossos aniversariantes. Se você é membro dessa igreja ou não, nessa semana completou aniversário de nascimento, casamento, batismo, de segunda-feira passada até hoje, eu lhe convido a que venha aqui. Vamos então dar-lhe um abraço. Porque está na lista semana que vem, quer dizer, quando começa a semana? É uma coisa que nós nunca sabemos, né? Parabéns então, Janira. Nosso de casamento. Casamento, 57. Assim não vai ter uma festa. Eu não vi no Jornal Nacional nenhuma notícia a esse respeito. Já passou. Mais alguém? Alguém que participa do nosso culto pela primeira vez? Se houver, fique em pé, por favor, para que nós possamos abraçar. Alguém nessa condição? Lá no último banco, temos lá, pode ficar em pé, até alguém lhe dar um abraço. Bom, já está resolvido, já foi abraçada. Vamos então dar graças a Deus aqui por esses irmãos, né? Que Deus abençoe. São parentes, né? Meio. Não, tornaram-se, né? João Carlos Keidan, que o Rui aqui se lembra muito bem, me mandou um e-mail falando quem casou com o seu bisneto, é o que dele, né? Em inglês tem a expressão in-law, né? E aí ele disse, achou uma tradução de direito. Eu falei, não, por afinidade, parentes por afinidade, não é? Clotilde e Henrique, prazer muito grande ter vocês aqui. Após então a nossa oração, você pode vir aqui e dar um abraço. 57 anos. No primeiro culto, Henrique, tivemos uma irmã aqui que veio aqui para completar 95, não de casamento, de idade. Não é? Você vai chegar lá. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Vamos ficar em pé, então vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã aqui, na qual nós te colocamos como a razão de ser de nossa vida, como centro de nossas vidas, como coração das nossas jornadas. Que o nosso coração, Senhor, palpite diante da Tua presença, e que a Tua presença nos aqueça, fortaleça e desafie. Receba, ó Deus, o nosso culto, as ofertas que daqui a pouco vamos trazer,
Receba, Senhor, agora a nossa gratidão por esses irmãos a quem o Senhor acrescenta anos de vida biológica, o caso de Janira, de vida conjugal, o caso da Clotilde e do irmão Henrique. Nós estamos alegres, porque eles estão alegres. Receba então, Pai, o nosso culto, cada pessoa aqui. Nós assim fazemos em nome de Jesus. Pode vir então abraçar, mas vou chamar aqui duas outras pessoas, a Maria de Jesus e a Renata Vilela. Vou ficar aqui do meu lado direito. Primeiramente então aqui a Renata, ela é membro atualmente da Primeira Igreja Batista do Recreio, mora aqui próxima de nós, quer se tornar membro então de nossa igreja. Isso se faz então por carta de transferência, como é a nossa eclesiologia, isto é o modo de ser igreja, né? Nossa teologia sobre a igreja, nossa prática. Então os que são favoráveis, que recebamos então a irmã Renata Vilela como membro de nossa igreja por carta de transferência, levantem por favor uma de suas mãos. Muito obrigado. Contrários, em os havendo o mesmo sinal, por favor. Já foi ter abraçado, eu pedi voto contrário, já abraçou, mas não houve voto contrário. Então, bem-vinda também mais uma vez aqui. Pode ficar aí para dar um apoio moral a ela, que ela vai falar agora. A Maria de Jesus, então, vai nos dar uma palavra nesse instante. Bom dia, minha amada igreja Itacuruçá. Meus irmãos, eu estou aqui respondendo as perguntas de alguns irmãos que me fazem subindo e descendo essa escada dessa igreja, dessa casa de adoração. Muitos irmãos me perguntam, já vem embora para o Rio? Quando é que vem? E já trouxe a mala, e eu estou aqui dizendo para os irmãos que eu estou de mala e cuia de novo aqui no Rio de Janeiro, trazida pelo Senhor. Lá em janeiro, eu estava na convenção em Foz do Iguaçu, o Senhor me encontrou ali, em meio a 5.000 pessoas, e uma professora me abordou dizendo que tinha ouvido de Deus, que eu era a pessoa, nesse tempo, para assumir uma função ali no antigo IBER, que hoje é CIEM, Centro Integrado de Educação em Missões. E eu atendi o chamado de Deus com muita convicção e estou aqui. E eu me remeto para um texto que está lá em Isaías, dizendo que desde a antiguidade ninguém viu e ouvido nenhum ouviu um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que esperam nele. E eu estou aqui com muita convicção de Deus e preciso das orações dos irmãos, porque a missão é árdua, a responsabilidade é muito grande, cuidar do internato masculino e feminino daquela casa. Eu encontrei ali, quando cheguei, 54 cristolândias, aqueles garotos que vieram aqui de amarelinho, né? E foi um estágio assim muito pesado, mas o Senhor a cada dia vai aprovando a gente naquela missão para a qual Ele nos chama. Eu preciso que os irmãos me ajudem e agradeço àqueles que oraram por mim nesses 5 anos que fiquei indo e voltando de Brasília para o Rio. Obrigado, irmã Maria Evangelista de Jesus. Vamos então continuar o nosso culto. Hoje temos a ceia do Senhor, temos um bebezinho para a gente dar umas apertadinhas nele. Temos muitas coisas ainda hoje acontecendo. Os irmãos se recordam então que nos dias 1º e 2 de setembro nós teremos aqui a cantata Proclame, cujo único objetivo é anunciar Jesus como Senhor e Salvador. E este único objetivo só será cumprido se aqui vierem pessoas que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Em outras palavras, esse objetivo só será cumprido se você convidar pessoas para conhecerem a Jesus. Então os convites já estão à porta, muitos já pegaram esses convites, você pode levar quantos você precisar, para que naquele dia, sábado e domingo, tenhamos muitas pessoas aqui para, através daquela cantata magnífica, ouvirem a palavra salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Também quero mencionar o novo horário, já foi dito aqui, do nosso programa de televisão. Todo domingo, não mais quinta-feira, às 10h30. Teve uns pastores aqui que na semana passada deram horário errado. Deram 10 horas. Mas eles não erraram.
a TV nos passou este horário. E depois nos corrigiram, já em tempo que não tínhamos como mais fazer nenhuma correção. Então é 10h30. Eu entendo que, apesar da mudança nos causar um transtorno, foi uma mudança para melhor. É um horário muito melhor. Alguns não têm podido ver, porque não tem a NET em casa, tem outra operadora. Quem não tem a NET, basta uma antena comum que pega no número 26. Quem tem outras operadoras, aí realmente não tem jeito, a não ser através do YouTube, a posteriori, ou do site da própria igreja. Então, hoje, às 10h30, vai ser a entrevista com o Rubens Teixeira, que já esteve aqui em nossa igreja, falando sobre trabalho, sucesso e outros aspectos ligados ao mundo profissional. Uma entrevista que ficou realmente muito boa, como as outras entrevistas. Espero que os irmãos estejam apreciando e orando por nós. Nós temos buscado uma linguagem que inclua a todos. Recebi uma mensagem essa semana de nossos irmãos aqui presentes sobre os coros, porque não tem os coros no programa de televisão. É muito difícil gravar um coro, muito difícil. Com os recursos que nós temos, não vai ficar bom. Essa é a razão desta dificuldade. Não temos nem espaço para gravar um coro e nem equipamentos para isso. Mas no futuro, sem dúvida, quando tivermos tais condições, nós então poderemos fazê-lo. Agora, sempre buscamos falar àqueles que não são crentes. Não é um programa de crente para crente. Já tem demais. Queremos fazer um outro. E estamos aprendendo a fazer. Como se fala a pessoas com quem nós raramente falamos. Esse é o nosso desafio e contamos com o seu trabalho. Precisamos de mais pessoas a divulgar o programa, alguém que possa nos ajudar na área de assessoria de imprensa, por exemplo, pessoas que possam nos ajudar como operador de teleprompter. Temos ainda necessidade de pessoas, que é um trabalho realmente que vale a pena, mas é trabalhoso. Terça-feira agora está começando a nossa escrita, a Escola de Cristianismo da Igreja Batista Itacuruçá. Vamos começar esse semestre com 3 matérias. Doutrinas bíblicas sistematizadas, isto é, as doutrinas centrais de nossa fé, segundo a Bíblia, que eu serei o professor, e noções de hebraico bíblico, em que eu serei aluno. A professora é a irmã Ruth Barreto Amorim. Ela é alguém que entende desse assunto, tem uma formação específica nessa área, e vai dar essas noções que nos permitirão ler a Bíblia em hebraico. Eu tenho um desafio maior ainda, que eu vou a Israel outra vez no dia 17 de fevereiro. Eu prometi, quando eu voltasse lá, eu ia pelo menos ler as placas. Porque você ir num país e não poder ler as placas de trânsito é uma vergonha. Então, pelo menos as placas de trânsito eu vou poder ler, dizer, pelo menos para cima, para baixo, alguma coisa, assim, o nome da rua, pelo menos. Então, eu vou me matricular também, espero que eu consiga ser aprovado nesse curso, que eu estudei hebraico há muito tempo, não aprendi nada quando eu estudei. Quem sabe agora, com essa motivação adicional, eu possa aprender. Então, você pode se inscrever. E a terceira matéria é Visão Global da Bíblia, com o professor Jacler. Então, teremos matérias na terça e na quinta. Você pode se matricular em uma disciplina, em 2 ou em 3. Cada uma custa R$40 o semestre, ou seja, R$10 por mês. É um preço simbólico para produzirmos um material e para não ser de graça, que de graça ninguém dá valor. Tem chamada, tem nota. Espero que você se matricule e seja aprovado. É uma oportunidade de você aprender mais. O culto é bonito, é gostoso, mas é muito pouco um culto. Há crentes que se contentam só com o culto, nem na escola bíblica são alunos. Então, participe do culto, uma escola bíblica, de um grupo familiar, de uma classe. Vive esse ambiente, esse clima de crescimento e de aprendizagem. Então, você pode se inscrever pelo site da igreja hoje ou ali na visão do crescimento. Temos outras atividades sobre as quais ainda nós falaremos ao longo desse culto, mas eu quero chamar aqui agora o Guilherme. O Guilherme está preparado, acordado, juntamente com seu irmão, né? Seu pai, sua mãe, vovó. Temos mais algum outro? Qual a idade do Guilherme?
1 mês e 23 dias. Está naquela fase que se conta dias. E alguns aqui já chegaram à fase de contar as décadas. É o meu caso. Vamos ficar em pé. Vamos dar graças a Deus então aqui. Podem subir, por favor. Aqui está o Guilherme, então. Filho da irmã Diane, Clístenes, seu irmão. Está contente? Está gostando de ter um... Há controvérsias. Mas certamente sim. Senhor, obrigado pela vida do Guilherme, a chegada dele nessa família, trazendo alegria, renovando na vida dessa família o dom da vida. Aqui estou com o Guilherme nos meus braços. Os seus pais o trazem. Trazem para que eu o dedique a Ti. É o que eu faço em nome de Jesus. Que como nosso Senhor Jesus Cristo cresceu no conhecimento e na graça, possa o Guilherme também, na graça e no conhecimento, crescer todos os dias. Capacita, Senhor, os seus pais, seu irmão, para que possam bem conduzi-lo quando é tão pequenininho e não sabe fazê-lo sozinho, para que quando puder fazer sozinho, nunca se desvie do caminho da verdade. Oramos assim, Senhor, em nome, mais uma vez, de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você, Guilherme, abençoe vocês. Parabéns.
Continuemos louvando ao nosso Senhor através da leitura bíblica e também dos hinos que serão alternados com a leitura. Continuemos louvando esse nosso grande Deus, ao amor que Ele tem por nós, ao amor que Ele tem por cada um de nós. A graça do Senhor nos alcançou. Congregação, todos juntos, por favor. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Dizendo que há muito tempo não ouvia essa música ser cantada com tanta alegria e viu através da internet. Disse que aquela música ficou durante mais de um mês ressoando na sua mente. Nós vamos cantá-la novamente.
Ao Senhor, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, nós damos toda a honra e todo o louvor. Toda a glória seja dada a Ti, nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã tão linda que o Senhor renova por sua graça em nossa vida, queria convidar a você, se ainda não o fez, que abraçasse seu irmão, apertasse a mão dele e dissesse assim: vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Josué nos convida a ir com ele, a lutar em Jericó, que as muralhas cairão. Que as muralhas da tua vida, nessa manhã, pela fé naquele que guerreia por nós, luta por nós, aconteça. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, teu Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Suba os montes, suba os montes
gozoso é lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Bem gozoso é lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Bem gozoso é lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Bem gozoso é lutar em Jericó, e as muralhas ruirão, que as muralhas ruirão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele, salmista, nesse salmo, nos fala de uma realidade da nossa vida. Deus está no controle. És meu pastor e nada faltará, às águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás. Controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, às águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou, e criastes o que sou, e me amas com
sou, e criastes que sou. Ele nos ama e me amas como sou, pois no controle tu estás. Estás no controle, tu estás. Os irmãos podem se assentar, por favor. Nós teremos nesse momento, nosso momento de intercessão, quando estaremos levando até o trono do nosso Senhor as nossas súplicas, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Há alguns irmãos enfermos que necessitam das nossas orações. O Senhor sabe, o Senhor os conhece. Há casais passando por grandes necessidades. Há casais enfrentando problemas dentro de casa com seus filhos, ou o próprio cônjuge. Estejamos, meus irmãos, orando por nossas famílias. Estejamos também orando por aqueles que estão desempregados, para que o Senhor possa estar, então, abrindo uma porta de emprego. Enquanto nós lemos esses versos em 1 Timóteo 2:5-8 e cantamos o hino 327 do HCC, se teu coração estiver em paz. Se você desejar vir à frente, eu estarei aqui. Se você desejar ficar de pé, fique, ou de joelhos, conforme o seu coração te pedir. Mas não deixe, como eu tenho dito sempre, de escancarar o seu coração para o Senhor, de apresentar ao Deus de amor aquilo que você está precisando. Não que Ele não saiba, Ele tudo sabe, mas como um filho pede algo ao Pai aqui, Deus espera também que tenhamos esse mesmo relacionamento com Ele. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios, digo-lhes a verdade e não minto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão.
irmã Nádia está aqui à frente agradecendo, passou por uma cirurgia e está aqui conosco, agradecendo ao Senhor por sua recuperação. Oremos também pela irmã Nádia. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor tem olhado por cada um de nós e o Senhor tem atendido às nossas súplicas de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade, pois tu és soberano em nossas vidas. Pai Todo-Poderoso, a esses irmãos que se colocaram de pé, ajoelhados, ou aqui à frente, ou sentados, Pai, cada um de nós temos um pedido a lhe fazer, ou um agradecimento a lhe fazer. Portanto, ó Deus, entregamos tudo isso em tuas mãos, pois sabemos, ó Deus, que o Senhor é fiel, que o Senhor jamais nos abandona. Nós é que às vezes, ó Pai, trilhamos caminhos que não deveríamos trilhar, saímos do teu caminho, mas pelo teu amor, pela tua bondade, tu nos atrai, e queremos te agradecer por isso também. Mantenha-nos, ó Pai, voltados para o Senhor, não nos deixe, Deus Todo-Poderoso, nos desviarmos para outros caminhos, pois o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Em nome de Jesus, que nós choramos, já agradecidos, ó Deus, porque sabemos que muitos irmãos estão de pé, não pedindo, mas agradecendo, e aqueles que estão clamando, temos certeza que no momento certo também estarão de pé, louvando o teu santo nome, por terem alcançado o desejo do seu coração. É em nome de Jesus que oramos. Amém, amém. E amém. Os irmãos, por favor, podem se assentar. Nós teremos agora então o privilégio de devolver ao Senhor parte daquilo que temos recebido. Enquanto você se prepara para tal, eu quero lhe fazer 2 convites. Antes, quero trazer então uma informação aos irmãos. No próximo domingo, Dia dos Pais, além da festa que as crianças vão aqui nos oferecer, para o qual há ensaio no próximo sábado, às 10 horas da manhã, vamos receber definitivamente as chaves da propriedade que nós compramos do Colégio Batista.
e depois então decidiremos o que iremos fazer com aquela propriedade enquanto nós não começamos ali a construção. Então estarão aqui presentes o presidente da Convenção Batista Carioca, num dos cultos, no outro, o novo secretário executivo, pastor Newton, aqui de nossa igreja, e o atual executivo, o pastor Valmir Vieira, e as chaves vão nos ser entregues então de modo pleno e definitivo. Estamos avançando. Seria melhor que fosse mais rápido, todos nós queremos as coisas mais ágeis, mas estamos muito contentes por este momento e os desafios que representam. Nesse contexto, então, quero fazer a você esses dois lembretes à reflexão. Vamos agora entregar, então, nossos dízimos, nossas ofertas. Chamamos a esse instante de momento da fidelidade. E é uma expressão ampla. Podemos chamá-lo de fidelidade de Deus para conosco e podemos chamá-lo também de nossa fidelidade a Deus. Então, o convite primeiro é: decorridos já 7 meses deste ano, 2012, como é que você olha para a sua própria história de contribuição financeira para a igreja neste ano e como você avalia isso? Você olha e diz: realmente, Senhor, obrigado, eu me aprovo neste ano. Ou, Senhor, me ajude porque eu não me aprovo. Não é isso que eu gostaria de fazer. Por exemplo, quero que você se avalie agora. Mas quero também que você faça uma avaliação mais profunda. Porque a nossa fidelidade a Deus, que se manifesta na dimensão financeira, não se esgota nela apenas. Há outras maneiras de expressarmos a Deus a nossa fidelidade. As nossas vidas. Pense nos talentos que Deus lhe deu. Faça as contas aí daquilo que você sabe fazer. Pode parar. São muitas coisas que você sabe fazer. Você tem dedicado esses seus talentos também para a obra de Deus? Nesse semestre, como é que foi isso? Apenas entrou aqui, assistiu os cultos, foi embora. Embora culto ninguém assista. Só Deus que assiste, nós prestamos culto a Ele. Você se aprova no modo como tem usado os talentos, os dons, as qualidades, as habilidades que Deus lhe tem dado? Tivemos a IBF, fiquei muito feliz de ver tantos voluntários. Mas para causarmos um impacto na Tijuca, foi ótimo. 200 crianças. Mas o que são 200 crianças na Tijuca, irmãos? Nada. Isso é o impacto que queremos causar? Por exemplo, e avançamos bastante, graças a Deus. Queria que você pensasse nisso, enquanto você vai se levantar e entregar aqui então os seus dízimos e as suas ofertas como um ato de louvor. Seus dons são igualmente requisitados, bem como parte dos seus recursos financeiros. E parte dos seus dons, não todos os dons, não todo o seu tempo, mas parte dele. Faça que a sua vida seja um altar celebrado a Deus.
consagro-te agora, Senhor. É o que nós oramos nesse canto. Os irmãos podem então levar as salvas e o coro vai entoar uma outra música ainda de louvor, fidelidade e a bondade de Deus. Enquanto se prepara, peço ao proprietário do carro KZN 4684, KZN 4684, para, se é seu, retirá-lo de onde se encontra, por favor. Sabem os irmãos e as irmãs que, no contexto da celebração da Ceia do Senhor, nós temos refletido já há muitos meses sobre o credo apostólico, entendendo que ali há declarações que são profundamente bíblicas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sobre Deus o Pai. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, referindo-se, portanto, a Jesus Cristo. E chegamos àquele ponto, desde o culto passado, em 15 de julho, em que nós lemos essa antiga declaração: creio no Espírito Santo. No nosso primeiro encontro, outros ainda, se Deus permitir, virão, nós lemos alguns textos bíblicos em que estão presentes ao mesmo tempo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para entendermos então que a pessoa do Espírito Santo integra o consórcio divino, a irmandade divina, por assim dizendo, usando uma imagem bastante limitada, uma aproximação do entendimento do que seja então a trindade ou a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossas vidas. Começamos lendo Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, isto é, os discípulos, não as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, de novo,
as pessoas, não as nações, a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E Jesus está conosco até o fim dos tempos, através do Espírito Santo dele. Lemos também Lucas 1, 34, 35, por ocasião da gravidez anunciada então de Maria, que perguntou ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo, isto é, do Pai, a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer, isto é, Jesus Cristo, será chamado Santo, Filho de Deus. Lemos também Lucas 10, 21, quando Jesus naquela hora, exultando no Espírito Santo, isto é, cheio do Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Lemos também João 14, 26 a 27. O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, porque é a paz que o Espírito Santo possibilita que tenhamos. Então, não perturbem o seu coração, nem tenham medo. Lemos também João 15, 26, em que Jesus retoma essa mesma promessa quando afirma: quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém de Deus, ele, isto é, o Espírito Santo, testemunhará a meu respeito. Promessas. Mas agora vamos ler então Atos capítulo 2, versos 32 a 33, em que a promessa se cumpre, se realiza. Aquilo que Jesus disse que faria, que enviaria o seu conselheiro, o seu paráclito, aquele que está ao nosso lado para nos ajudar a dizer o que dizer, que está ao nosso lado para nos fortalecer na hora da fraqueza, essa promessa se cumpriu. E o conselheiro veio, o paráclito veio, o consolador veio, o auxiliador veio, o ajudador veio, o confortador veio. Depois então, daquela experiência extraordinária que nós lemos no relato bíblico, no capítulo 2 de Atos, Pedro tomou a palavra e pregou um sermão. E desse sermão eu extraio 2 versos, Atos 2, 32 e seguinte. Deus, isto é, Deus o Pai, ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Isto é, todos aqueles que falavam em nome de Pedro, e muitos dos que ouviam Pedro pregar, eram testemunhas da ressurreição de Jesus. E nós, indiretamente, agora pelo relato da palavra de Deus, também somos testemunhas. Pedro prossegue: exaltado à direita de Deus. Exaltado à direita de Deus quer dizer colocado no lugar direito de Deus. E por que no lugar direito ou a mão direita de Deus? É uma metáfora para indicar a plenitude de toda a potência do poder de Deus. Estar à direita de Deus é não só estar em um lugar de honra, mas estar no lugar de onde emana toda a força capaz de governar o universo. E a mão direita de Deus simboliza, metaforicamente, evidentemente também, o poder de Deus. Por isso Jesus está sentado à direita de Deus, o lugar do privilégio, o lugar da honra, o lugar do poder de Deus. É ali que Jesus Cristo está. Então Pedro prossegue: exaltado à direita de Deus, ele, isto é, Jesus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. Jesus recebeu do Pai
o Espírito Santo prometido. Temos que entender esse texto. O que quer dizer isto? E derramou. Quem derramou? Qual é o sujeito da oração? O Espírito Santo ou Jesus? Gramática. Vou ler de novo, para vocês poderem me responder. Exaltado à direita de Deus, ele, isto é, Jesus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Quem derramou? Jesus Cristo. Importante termos isso em mente. Vejamos. Na maioria das vezes, quando a Bíblia diz Deus, está dizendo Deus Pai. Na criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. É Deus Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque quem criou o mundo foi a Trindade. Em João 1:1, por exemplo, que faz uma comparação com Gênesis 1:1, está bem distinto que no princípio, a mesma palavra que temos, a mesma expressão que temos no Antigo Testamento, agora não mais em hebraico, mas em grego, era o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, o Pai. Jesus era Deus, não Deus Pai, era Deus, era divino. E ele estava com o Pai. No Novo Testamento, então, muitas vezes, Deus, o Pai, é também referido como o Pai de Jesus Cristo. Eu fui dar uma pesquisadinha nas vezes em que a expressão Pai de Jesus Cristo é referido a Deus Pai, e fiquei surpreso pela coincidência. Porque isso está em 1 Coríntios 1:3, em 2 Coríntios 1:3, em Efésios 1:3, em Colossenses 1:3, em 1 Pedro 1:3, em 1 João 1:3. Eu mesmo me surpreendi com esta incrível surpresa. Mas Jesus também, uma única vez, é referido como Deus, como tendo este título. É quando Paulo diz a Tito 2:11-14, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É o único lugar em que Jesus é referido com esse título, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus foi ressuscitado na terra pelo Pai. Jesus foi atraído ao céu pelo Pai. Isso nos ajuda a entender então a Trindade. Nesse contexto olímpico, uma boa imagem é a prova atlética do revezamento, em que 4 atletas correm com um bastão e têm que passar o bastão ao próximo competidor. A pergunta é a seguinte: quem é que corre? Um atleta ou os 4 na prova de revezamento? A resposta é os 4. No entanto, quando a câmera mostra a imagem da corrida, só mostra quem está com o bastão na mão. Em outras palavras, cabe na corrida de revezamento a cada um uma tarefa. E podemos usar essa imagem para entendermos então a Trindade. Na primeira parte da competição, como uma figura de linguagem, cabe ao Filho vir ao mundo e morrer em nosso lugar. Na segunda parte, cabe ao Pai ressuscitar o Filho dentre os mortos para celebrar a vitória da vida. E na terceira parte, já de volta ao céu, cabe ao Filho
entregar o bastão ao Espírito Santo. Então, de alegria, podíamos dizer, como se Jesus dissesse ao Espírito Santo: agora é com você. Jesus então vem, através do Espírito Santo, que ele prometeu que viria, realiza esta promessa. Em Atos 2 temos relato então desta vinda, quando, fazendo um vento muito forte, que encheu toda a casa no qual estavam assentados os seguidores de Jesus, que aguardavam o cumprimento daquela promessa, essa promessa então se realizou. Significando, diz Pedro, que cabe a todos quantos ouvem tal palavra arrepender-se e ser batizado. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo pelo perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa, isso é glorioso para nós e para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar, o que nos inclui então favoravelmente, o que é muito bom. Então, a partir desse momento, todos aqueles que se arrependem e são batizados em nome de Jesus são testemunhas de Jesus. Quando tomamos a ceia do Senhor, nós estamos testemunhando da vinda que já aconteceu, da volta que vai acontecer de Jesus. É o Espírito Santo que nos motiva à reunião. É o Espírito Santo que nos capacita à adoração. Por isso tenho insistido aqui que a igreja é uma obra do Espírito Santo, para que nós possamos ser de fato a comunidade pneumatológica. Pneuma é espírito, a comunidade do Espírito. É o Espírito que nos encoraja quando temos que enfrentar as adversidades. Então eu quero ler um outro conjunto de textos. Como é que o Espírito nos encoraja? Quero confessar aos irmãos uma coisa. Todas as vezes que eu lia essa afirmação de que o Espírito Santo mora em nós, reside em nós, eu dizia, essa coisa assim um pouco subjetiva. Mas lendo a Bíblia descobri que não é subjetiva, é objetiva. Acompanhe-me, por favor, em algumas leituras que farei. Primeiramente, Gálatas 4, 6 a 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito Santo de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama. Quem clama? O Espírito Santo. Abba, Pai. Abba em grego, em aramaico e hebraico, Pai. Pai, pater em grego. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Outro texto, Romanos 8, 11, que vão nos ajudando a entender que essa presença, essa morada, essa habitação do Espírito Santo em nós não é subjetiva, é objetiva. Romanos 8, 11. E se o Espírito Santo daquele, isto é, de Deus Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito Santo que habita em vocês. Outro texto, 2 Timóteo 1,14. Quanto a que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Dois textos, eu vou ler só um, deixarei o outro para a outra oportunidade, nos ajuda a entender a objetividade desta morada do Espírito Santo em nós. E este é Efésios 4, 29 a 32. Recordemos, portanto, que o Espírito Santo nos foi enviado para habitar em nós. E porque nos foi enviado, nós podemos confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador.
e podemos ser confortados e fortalecidos em nossa vida. Só entendemos isso, infelizmente, de modo negativo, para compreender o que quer dizer essa presença em nós. Por isso, Efésios 4, 29 a 32. Nenhuma palavra torpe, e torpe aqui no grego é podre, saia da boca de vocês, mas apenas aquela palavra que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que Deus conceda graça aos que a ouvem. É uma palavra pesada essa. Se eu tenho o Espírito Santo em mim, não pode sair palavra podre da minha boca, gerada no coração, no mesmo coração onde está o Espírito Santo, porque toda vez que eu gero do meu coração, onde está o Espírito Santo, uma palavra podre, eu entristeço o Espírito Santo. E esta advertência negativa nos ajuda a entender a dimensão objetiva da presença de Deus. Prossigo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se, primeiro, palavra torpe. Segundo, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e de qualquer tipo de maldade. Ou seja, quando eu abrigo no meu coração a amargura, por mais razão que eu tenha, a indignação, por mais justa que seja, a ira, por mais merecida que pareça, toda vez que eu berro para fazer prevalecer aquilo que eu acho certo, toda vez que eu calunio alguém, repetindo o que alguém disse sobre alguém sem conferir, pelo prazer mórbido e podre de falar mal do outro, eu entristeço o Espírito Santo de Deus. E se eu continuar nisso, texto que lerei em outra ocasião, eu posso apagar o Espírito Santo de dentro do meu coração. Positivamente agora, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Porque quando eu sou bondoso e compassivo para com o outro, o Espírito Santo fica triste, ele se alegra dentro do meu coração. Eu posso exultar como Jesus no Espírito Santo, perdoando-se mutuamente. Eu lamento dizer, se você não perdoa a quem lhe ofendeu, está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Você pode até continuar fazendo isso, mas tem que saber que está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Você faz a sua escolha. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou sem que merecêssemos em Cristo. Eu li Efésios 4, 29 a 32. Concorda então comigo que a habitação, a morada, a presença do Espírito Santo em nós é algo objetivo? Como é que eu posso saber se o Espírito Santo realmente mora em mim? Eu acabei de ler. É o que está escrito aqui. Então não é algo meramente metafísico, nefelibático, isto é, nas nuvens, uma coisa que a gente acha, místico. Não é isso não. O Espírito Santo residindo em mim
daquilo que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito, que é contrário a tudo isso que eu acabei de mencionar, porque é fruto de compaixão um para com o outro. Então, será que eu tenho o Espírito Santo em mim? Não é falar línguas, pode incluir isso. Não é ter dom de revelação, pode incluir isso. Não é ter dom de misericórdia, inclui isso. Mas é viver deixando que do meu coração saiam palavras, sentimentos, desejos, atitudes espirituais. Isto é, que vem do pneuma santo, do Santo Espírito de Deus. Portanto, a promessa de Jesus é ao mesmo tempo uma promessa e ao mesmo tempo uma advertência. Porque não pode ser recebida e captada apenas como um discurso, como um poema, como uma metáfora, como uma imagem, mas há que ser algo vivo, eficaz nas nossas vidas. Eu quero desafiar você, enquanto você toma a ceia do Senhor, a pensar nisso. Eu leio na Bíblia que o Espírito Santo mora em mim. Graças a Deus. Também leio na Bíblia que se o Espírito Santo mora em mim, a minha vida moldada pelo Espírito Santo, não pelo meu desejo. Desejo é uma coisa boa. E é o desejo que nos faz viver ou morrer. Mas se o nosso desejo estiver controlado pelo Espírito Santo, vai só nos fazer viver. Então eu digo, o Espírito Santo mora em mim. Habita aqui no meu coração, eu tenho o Espírito Santo comigo. Vamos então colocar isso na balança prática. Tem amargura aqui dentro? Quanto mais cresce a amargura, mais diminui o espaço ocupado pelo Espírito Santo. No meu coração, palavras podres, torpes. Quanto mais o meu linguajar expressa essa podridão, menos o Espírito Santo reina no meu coração. Vamos pensar nisso. Quando eu falo isso para você, meu irmão, minha irmã, eu falo para mim. Eu sou o primeiro ouvinte da mensagem de Deus. E procuro ser sério nesse assunto. Procuro. Mudo até as mensagens se eu não as vivo. Procuro vivê-las. E você que me ouve também, eu sei que procura vivê-la. Por isso estou desafiando você a pensar menos de um modo etéreo sobre o Espírito Santo. Em outras ocasiões falaremos sobre os dons que Ele nos dá. E de modo mais concreto, mais palpável, que você possa medir. Pode colocar uma reguinha no seu coração e medir quantos centímetros tem de ira e quantos centímetros tem de Espírito Santo. Acho que é uma lógica mais ou menos simples. Enquanto você contempla, alguns já têm em mãos aí os elementos, o pão e o vinho. Pão que representa que Jesus, naquele momento do revezamento, nessa imagem imprópria, é verdade, que utilizamos, morreu em nosso lugar, e o pão simboliza esta morte. Mas ele foi até o céu, encontrou-se com o Pai, com o Espírito Santo, recebeu a promessa do Pai, que receberia o Espírito Santo, e se cumpriu nele. Então esse mesmo Espírito Santo veio cumprir a promessa dele, pegou o bastão, desceu em Jerusalém, abençoou aquela igreja, e através dela nos abençoa a todos nós. E hoje podemos dizer então que temos o Espírito Santo morando em nós, e esta habitação, essa moradia,
implica em algo que motive a nossa vida, anime a nossa vida, fortaleça a nossa vida, mude a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, nós às vezes desenvolvemos ao longo da vida padrões terríveis, padrões podres, de pensar mal do outro, de julgar o outro sem ouvir o outro. É um padrão. Primeiro vem o julgamento, primeiro vem a palavra, e alguns sequer pedem perdão pelas infâmias que levantam contra o outro, que estão cheios de razão. É um padrão desgraçado, isso é sem graça. Podemos mudar esse padrão? Não somos escravos desse padrão, que sabe, aprendemos com outra pessoa? Não, de mim eu quero que saiam palavras que abençoem. Quantas vezes acontece comigo, né? Passa alguém, a gente fala assim, hipócrita. Não é verdade? Como se eu não fosse hipócrita nunca. Não, esse não é o meu padrão. Porque isso não edifica, o padrão é esse. Aquilo que eu vou falar vai edificar. Então segura. Se você segurar, é o Espírito Santo falando dentro do seu coração. E se você não segurar, é você mesmo entristecendo o Espírito Santo. Mas puxa vida, logo numa mensagem sobre celebração de ceia do Senhor, palavras tão duras. Toda promessa contém uma advertência. E assim nós aprendemos a viver, a experimentar o dom perfeito de Deus. Muitas vezes achamos que o dom perfeito de Deus se vive por meio de cânticos e de palavras, da arte também. Mas isso há que nos levar a ações efetivas, concretas. Por isso eu repeti e quero dizer mais uma vez. Assim como esse pão é real, concreto, e simboliza algo espiritual, a morte de Jesus por nós, a presença do Espírito Santo no nosso coração é algo concreto, vivo e real, e é possível de ser visto quando nós então alegramos o Espírito Santo de Deus. Que Ele nos abençoe. Que ao tomarmos então este pão, mastigarmos este pão aqui, nós possamos dizer: Senhor, Tu conheces o meu coração. Tu sabes aquela coisa, aquela prática, aquele sentimento, aquela atitude que eu sei que te entristece, mas faço de conta que não entristece e não quero mais entristecer. Ore assim no seu coração e tome deste pão, em nome de Jesus. Este cálice, que é símbolo da volta, símbolo do que vai acontecer, símbolo da alegria, também o tomemos. Senhor, oremos assim: obrigado por Jesus, obrigado porque o Espírito Santo mora em nós e nos dá paz que excede todo entendimento, compaixão uns para com os outros e alegria de viver. Tomemos assim. Vamos ficar em pé, eu vou orar. Antes quero lembrar de nossas várias atividades nessa semana. Hoje à noite pregaremos no culto, nos 2 cultos, sobre oração do Pai Nosso. Às 10h30 temos nosso encontro no programa de televisão.
Amanhã, o pastor Alceni começa uma série de estudos sobre as parábolas. Na quarta-feira, o pastor Zé Maurício dirige um culto de oração e estudo bíblico. Na sexta-feira, temos aqui o culto das pedras vivas. Estão anunciadas essas informações todas no nosso boletim. Domingo que vem teremos aqui a celebração das crianças, tem ensaio no sábado. A primeira parte do boletim tem tudo bem orientado, horários. Terça-feira começamos a escrita, terça e quinta-feira. Vamos participar então de todas as oportunidades que nós temos. Vou orar então agora a chamada bênção apostólica, após a qual nós todos vamos dizer, cantando, amém. Portanto, o amor de Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Pai, a graça desse mesmo Jesus, Filho de Deus, nosso irmão, a comunhão do Espírito Santo, do Pai e do Filho, estejam conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.